Olá, olá pessoal, mais uma vez, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Eu estou gravando agora essa conversa em continuidade à passada sobre procedimento extrajudicial e judicial de proteção do meio ambiente. Ela eu comecei falando que haviam dois pontos para a gente concluir a nossa ementa, então era aquele da aula 8 e agora a gente tem o nosso último derradeiro ponto, que é crimes ambientais. E aqui é importante a gente definir, pessoal, que crimes ambientais é um assunto afeto propriamente à temática de direito penal. A lei de crimes ambientais, ela é estudada com toda a sua dinâmica dentro de direito penal especial. As doutrinas a respeito de crimes ambientais são doutrinas de direito penal. Então, o que eu quero fazer aqui com vocês? Exaurir e analisar os tipos penais que envolvem proteção do meio ambiente? Não. Conversar sobre alguns aspectos gerais da lei de crimes ambientais naquilo que nos interessa na disciplina de direito ambiental. Vou deixar para vocês o material, que é um material bastante extenso que eu tenho. Na verdade, eu faço organização de ideias com quadrinhos, doutrina e tal na parte inicial, no que eu chamo de parte geral da lei. E o que seria a parte especial, na verdade, só terá para vocês os artigos, os tipos penais, com alguma coisa destacada, alguma coisa pintada, mas que a gente não vai examinar aqui, a gente não vai estudar aqui. Então a gente olha para aquilo que seria a parte geral da lei. A lei não faz essa diferenciação, tá? A lei ela só traz todas as suas disposições de maneira corrida, mas a gente consegue dividir o que seria a parte geral do que seria a parte especial com os crimes em espécie. Crimes em espécie a gente não vai se preocupar, a gente não vai analisar. Eu quero que a gente tenha uma perspectiva adequada ao que a gente está fazendo em direito ambiental para que vocês compreendam o nosso assunto. Bom, nós temos o direito penal em matéria ambiental, a doutrina chamando de um direito penal específico, com características específicas, que seria um direito penal reparador. Pessoal, uma característica da Lei de Crimes Ambientais, que é a Lei 9.605, é que ela muitas vezes vai ser utilizada mais como uma forma de pressionar o poluidor a reparar o dano do que de propriamente aplicar a ele uma sanção penal. Isso fica evidente, por exemplo, nas baixíssimas penas que a lei tem. Os crimes todos prescrevem muito rápido, as penas são baixas, a imensa maioria deles está sujeito à dinâmica do juizado especial criminal, em que eu vou ter transação penal, em que eu vou ter a NPP em 99% dos casos, o acordo de não persecução penal. Então eu vou ter toda uma consensualidade do direito penal que se aplica a esses crimes. Então aqui eu vou ter mais uma maneira de impor ao poluidor, de impor ao agente a reparação do dano, que vai se somar às outras possibilidades. Porque a gente já tem muito claro que, eu fiz esse esqueminha para vocês no quadro diversas vezes, eu tenho ilícito ambiental, e eu com esse ilícito eu deflagro três searas, três esferas de responsabilidade. Administrativa, eu vou ser autuado, estou sujeito a sanções de natureza administrativa, estou sujeito a ter meu empreendimento embargado, a sofrer uma multa, a ter meu acesso à linha de crédito subsidiada interrompida. Então, é a administração pública na função do executivo que me responsabiliza nessa esfera. Tem a responsabilidade civil, que nós estamos estudando, que nada mais é do que uma busca para a reparação do dano. E temos a responsabilidade penal, que vai se somar a essas outras duas, para impor a responsabilidade dentro da lógica dos princípios das balizas do direito penal, mas que se soma a elas também buscando a reparação do dano. Previsões. A gente tem na própria Constituição, mais uma vez, ele 225. Dele que a gente sempre fala quando nós fazemos aquele esqueminha de o meu ilícito ambiental me permite responsabilização em 3 vias. Por quê? As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas,
as sanções penais e administrativas e cíveis, ou seja, independentemente da obrigação de reparar os danos. E notem, pessoal, que aqui a gente tem um ponto muito importante que trouxe muita discussão em relação aos crimes ambientais. Os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, estão sujeitos a sanções penais. Será que a Constituição está me dizendo aqui que pessoa jurídica responde penalmente? Será que é possível que uma pessoa jurídica responda penalmente por algo? Porque pensem comigo, o que é um crime? Conceito analítico que vocês conhecem. O crime ele é um fato típico, antijurídico e culpável. Eu consigo analisar esses elementos do conceito analítico de crime em relação a uma pessoa jurídica? Primeiro elemento, um fato típico, uma conduta. Pessoa jurídica pratica conduta no mundo dos fatos, no mundo material. A pessoa jurídica, ela diretamente executa um verbo típico? Ou será que eu sempre terei uma pessoa física executando o verbo típico, talvez em nome da pessoa jurídica ou em favor da pessoa jurídica? Então eu tenho uma questão muito séria, que é de lógica do direito penal com essa disposição aqui. Pessoa jurídica pratica crime? É possível? Outro aspecto também pragmático. O que diferencia o direito penal do direito administrativo sancionador? De qualquer outro ramo do direito. O que existe no direito penal que só existe praticamente no direito penal, pessoal? Privação de liberdade. Tirando as exceções, a exceção que nós temos da prisão por inadimplemento inexcusável de pensão alimentícia, eu só posso prender alguém no Brasil em razão de um crime. Para os civis também, para os militares é diferente. E isso é algo próprio, é algo que caracteriza o direito penal. Eu posso prender pessoa jurídica? Como que eu prendo uma PJ? Eu pego o contrato social, eu pego o estatuto dela e coloco na cela e fecho? Não tem sentido. Então, isso aqui foi objeto de muita discussão quando a Constituição vem. Se vocês forem ler os penalistas, a maioria vai pular dessa altura, dizendo que não tem sentido pessoa jurídica praticar crime. Que não é impossível, com todas as teorias que justificam a conduta, a imputação da conduta ao indivíduo, isso não tem aplicação à pessoa jurídica. Então eu teria sanções à pessoa jurídica, mas que não seriam sanções propriamente penais, que teriam uma outra natureza. Pessoal, de todo modo, em 98, 10 anos depois da Constituição, veio a Lei de Crimes Ambientais e disse: pessoa jurídica pratica crime ambiental, sim, pronto, acabou. Então, por mais que a doutrina, e vejo razão em muito disso, porque tecnicamente, de fato, é estranho, é esquisito eu falar que pessoa jurídica pratica crime, mas por mais que a doutrina, boa parte dela, dos penalistas, não aceite essa conclusão, a lei estabeleceu e a jurisprudência sempre abraçou essa ideia. PJ pratica crime. Aí PJ pratica homicídio? PJ pratica tráfico? Não. Pessoa jurídica só pratica no Brasil crimes ambientais de acordo com as diretrizes da Lei 9.605. A lei já começa falando sobre a autoria dos crimes, sobre culpabilidade, sobre imputação, aqui no artigo 2º. Quem, de qualquer forma, concorre para a prática dos crimes previstos nessa lei, incide nas penas a estes cominadas na medida de sua culpabilidade. Pessoal, isso aqui vocês conhecem, isso aqui está no Código Penal. Mas notem, bem como o diretor, isso aqui é novo, o administrador, o membro de conselho ou de órgão técnico, o auditor, o gerente, o preposto ou mandatário de pessoa jurídica que, sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de impedir a sua prática quando podia agir para evitá-la. Então notem, aqui tratando ainda de pessoas físicas, eu tenho uma regra específica de responsabilização. Porque nesse bem como, a gente tem aqui uma ampliação daquilo que o Código Penal traz.
E pensem aqui, por exemplo, pessoal, as situações que nós conhecemos pela mídia, pela repercussão que teve, por exemplo, de Brumadinho, de Mariana, em que você teve técnicos que fraudaram laudos, em que você teve membros da diretoria da empresa que sabiam daquilo e se omitiram. Essas pessoas, por mais que elas de maneira direta não tenham praticado o verbo típico, elas podem ser responsabilizadas? A lei de crimes ambientais estabelece de maneira expressa essa possibilidade aqui. Então, todos esses indivíduos estão sujeitos à responsabilidade criminal ambiental pelo caput do artigo 2º da Lei de Crimes Ambientais. Mas notem aqui o terceiro. As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente, conforme disposto nesta lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual ou de seu órgão colegiado no interesse ou benefício da sua entidade. E aqui a responsabilidade da pessoa jurídica não exclui a das pessoas físicas, que atuem como autoras, coautoras ou partícipes desse mesmo fato. Então, o que o artigo 3º da Lei de Crimes Ambientais faz? Ela diz que pessoa jurídica pratica crime. Mas, professor, é impossível a pessoa jurídica executar um verbo típico. Tá bom. Se alguém executar um verbo típico no interesse da pessoa jurídica, no benefício dessa pessoa jurídica, e isso decorre de uma decisão de seu representante, seja ele individual, seja de um órgão coletivo, esse crime será igualmente imputado à pessoa jurídica. E notem que aqui a lei diz pra gente que eu responsabilizar PJ não exime a responsabilidade também das pessoas físicas, nos termos do artigo anterior, do artigo 2º. Então vocês vão ver, por exemplo, uma denúncia que envolve responsabilidade criminal ambiental, você ter corréus, você ter a pessoa jurídica e você ter as pessoas físicas que praticaram o verbo típico no benefício, no interesse daquela pessoa jurídica. Tem um ponto aqui que eu acho que está no próximo slide, mas se não tiver eu volto depois e fecho essa ideia. Pessoal, artigo 4º, saibam que, e nós já falamos disso aqui na aula de responsabilidade civil, desconsideração da personalidade jurídica. Então, sempre que a distinção patrimonial da PJ for um obstáculo a ressarcir prejuízos, e aqui vai se aplicar para administrativa, para criminal, para civil, eu vou desconsiderar a personalidade jurídica e vou atrás do patrimônio, do dinheiro dos sócios. Lembrando que aqui a gente utiliza a teoria menor, me basta a insolvência da PJ para ir atrás do patrimônio dos sócios. Aqui. Responsabilidade da PJ, pessoal. Então a gente acabou de falar que a responsabilidade da PJ não exclui a das pessoas físicas. E em relação a isso, a gente tem que falar de algo chamado de teoria da dupla imputação. Eu acabei de mencionar para vocês, quando vocês se depararem com uma ação penal, com uma denúncia que envolva crime ambiental e pessoa jurídica, vai ter lá pessoa jurídica e as pessoas físicas responsáveis. O primeiro caso que eu vi, que eu trabalhei, envolvendo crimes ambientais, já era uma preocupação ainda era uma preocupação muito grande você delimitar exatamente o que a pessoa física fez, como isso beneficiou a PJ, e você não podia denunciar a pessoa jurídica por crime ambiental sem a pessoa física. Por quê? A gente não acabou de falar que no mundo fático, no mundo fenomênico, é impossível PJ praticar crime? Eu preciso de uma pessoa física. Então eu precisava descrever sempre exatamente o que a pessoa física fez, como ela executa o verbo típico e atrelar isso ao benefício ou interesse da PJ. Isso era necessário. Você não podia, sua denúncia era inepta se você apenas apresentasse acusação contra a PJ. Isso não existia. Era PJ e a pessoa física. O nome disso, pessoal, é teoria da dupla imputação. Então eu tinha sempre que indicar
PJPF, a empresa e o diretor, e o colegiado, e aquela pessoa que tomou a decisão em nome da empresa. Só que, imagine que eu estou diante de um crime ambiental que envolve uma empresa muito grande. Uma empresa com uma estrutura muito complexa. Eu dificilmente vou conseguir delimitar, indicar e descrever exatamente quem foi a pessoa física que realizou aquela conduta. Então, essa teoria da dupla imputação, ela começou a ser flexibilizada. Eis que o STJ abandona essa teoria. Nossa, tá velho, como eu tô ficando velho também. Lá em 2013, em 2015. Hoje, não é mais necessário você obrigatoriamente indicar pessoa física e pessoa jurídica. Eu posso hoje denunciar, acusar, condenar apenas a pessoa jurídica sem indicar a pessoa física, sobretudo em crimes que ocorrem em uma cadeia de comando, de hierarquia da empresa, de organização da empresa, em que é difícil você delimitar quem foi, quando foi, onde foi, que são elementos indispensáveis à persecução criminal. Então, teoria da dupla imputação, se vocês acharem por aí, questão objetiva de OAB, de concurso, ela não é mais adotada. O que a teoria da dupla imputação dizia? Que você nunca poderia denunciar apenas PJ, sempre associando pessoa jurídica e pessoa física. Hoje eu posso denunciar apenas a pessoa jurídica, sem precisar indicar quem foi a pessoa física que, no mundo concreto, no mundo dos fatos, realiza a conduta que vai ser imputada a ela. Então, teoria da dupla imputação não é mais adotada. Já mencionamos isso aqui em sala de aula. Pessoa jurídica de direito público responde por crimes ambientais? Ou de maneira mais geral, de maneira mais abrangente? Pessoa jurídica de direito público, cujas ações são praticadas por um administrador público, cujos recursos existem e são utilizados a partir da contribuição da coletividade. Ela pode ser sancionada por ilícito ambiental? E aqui de maneira específica por um crime ambiental? Pessoal, nós temos que sim. Por quê? A lei não faz distinção. Nós sabemos que a lei da Política Nacional de Meio Ambiente, ela define poluidor como pessoa física ou jurídica. Foi nesse momento que a gente já teve essa discussão. Então, sim, pessoa jurídica de direito público responde por crimes ambientais, por ilícitos ambientais de maneira geral. Mas saibam que existe uma doutrina minoritária com uma linha de pensamento distinto. Aqui eu não vou ler para vocês para não incomodá-los, mas a gente já discutiu em sala de aula quais seriam as razões para isso. Então eu tenho a ideia que, em geral, não faria sentido a coletividade responsabilizar a coletividade. E aqui a defesa também que fica clara é que se a pessoa jurídica de direito público pratica um ilícito ambiental, eu tenho, antes de qualquer coisa, um desvio, um ilícito praticado por um agente público e que, portanto, deve ser responsabilizado de maneira pessoal e de maneira direta, e não a pessoa jurídica. Então essa é a ideia que fica para essa corrente minoritária, mas saibam que doutrina e jurisprudência, o que está na lei de maneira expressa é no sentido de essa discussão não existir, não ter eco. Não tem porquê, vai responder sim, pessoa física, pessoa jurídica, direito público e direito privado, todo mundo responde por crimes ambientais. Um ponto também que nós já comentamos na aula passada presencial, nós falamos de responsabilidade civil e de princípio da insignificância lá. Nós falamos que na responsabilidade civil não existe insignificância em matéria ambiental. Mas nos crimes ambientais, pessoal, existe. Nos crimes ambientais, o STJ tem entendimento, o STF tem alguns julgados mais recentes aplicando insignificância para delitos ambientais. Essa situação desse julgado do STJ é a mais comum. Pessoal, eu pescar um peixe de maneira irregular, com métodos irregulares ou fora da medida, é um crime ambiental. Agora, se eu pesquei um peixe fora da medida, um exemplar, um peixe, e eu ainda vivo devolvi esse peixe para o rio, será que houve uma lesão efetiva
ao bem jurídico protegido pelo tipo penal, que nesse caso é a fauna. Eu tenho tipicidade formal porque minha conduta se adequa ao que está descrito no tipo. Mas eu tenho tipicidade material? Eu tive ofensa real, efetiva, ao bem jurídico? Não tive. Portanto, a insignificância aqui vai afastar a tipicidade e vai permitir que esse indivíduo não seja responsabilizado criminalmente. Agora, se eu consigo apurar, identificar, delimitar um dano, ele ainda assim vai ter que responder por esse dano. Pessoal, ação penal nos termos da lei. Ação penal é sempre pública incondicionada. Outro conceito, não vou falar disso porque vocês já viram isso, já estão craques, já manjam muito, mas ação penal pública aqui é sempre pública e sempre incondicionada. Não vou explicar o conceito porque vocês já sabem com certeza. Pessoal, mencionei também no comecinho dessa conversa que os institutos despenalizadores, os institutos de consensualidade criminal em relação à lei, eles existem, são muito comuns em razão das penas. Então, quase sempre vou encaixar uma responsabilidade da lei de crimes ambientais na dinâmica dos juizados. Lá eu tenho transação penal, ó. E aí eu tenho uma regrinha específica aqui, ó. Eu não posso ter transação penal, a proposta, se não houver prévia composição do dano, a não ser que seja impossível. E no caso de suspensão condicional do processo, não pode haver. Houve suspensão condicional, foi feita a proposta, ela foi aceita, o agente obedeceu todas as condições do período de prova, tá tudo certinho, bonitinho, o juiz vai extinguir a punibilidade dele. Opa! Se o dano não for reparado, esse indivíduo não terá punibilidade extinta. Então, além de todos os requisitos da suspensão condicional do processo, eu tenho um requisito específico aqui que é reparar o dano. Se não reparar o dano, não terei minha punibilidade extinta. Pessoal, isso aqui também tem sido muito aplicado, quando não é o caso de transação penal, o ANPP, que vocês também possivelmente, espero eu que sim, que é uma das mudanças mais drásticas do processo penal dos últimos anos, o ANPP sendo aplicado para crimes ambientais quando não é o caso de transação penal. No ANPP, pela disposição que a gente tem no 28A do Código de Processo Penal, eu já tenho ali um elemento que é a reparação do dano como condição para a celebração. Então, embora não tenha aqui, porque essa lei é muito anterior à alteração do CPP para a inclusão do ANPP, embora não tenha previsão específica, o que eu já tenho no CPP vai também exigir a reparação do dano. Eu tenho que ter a confissão, a reparação do dano, entre outras condições. Então, o que eu tenho lá também segue essa linha. Porque se a gente pensar em dispositivos de despenalização, de solução consensual, a gente vai falar essencialmente em transação penal, suspensão condicional do processo, ou sursi processual, e ANPP. Então, qualquer das três formas que eu utilize em relação aos crimes ambientais, eu vou ficar amarrado em relação à reparação do dano. Competência, pessoal. Em regra, nós teremos competência estadual nos crimes ambientais. Então, muito cuidado. Tem muita gente que acha que muita coisa deveria ser federal. Muita gente, eu digo, o estudante, o advogado, o operador do direito, às vezes por ter alguma impressão, isso aqui é federal, é federal, é federal. Não. Em regra, é tudo estadual. Algumas exceções que eu trouxe para vocês. Extração ilegal de recurso mineral. Recurso mineral é propriedade de quem? Da União. Então, aí a competência é da JF. Eu tenho um crime ambiental que afeta a mar territorial ou abrange mais de um estado. Aí eu estou falando também de interesse da União ou de entidade federal e, portanto, terei competência da JF. Eu tenho uma unidade de conservação federal, que é mantida por uma autarquia federal. Aí, evidentemente, eu também terei interesse da União e, portanto, a atração da competência da Justiça Federal. Pessoal, esse penúltimo ponto é o que seria menos intuitivo, talvez, porque a lógica para ele é diferente. Então, se eu tenho um crime que afeta, mencionei há pouco, pescar de maneira irregular é crime. Ou tem o crime de maus tratos, um crime de caça indevida. E eu pratico esse crime em relação a uma espécie em extinção, a competência será federal. Por quê?
por conta de um malabarismo que existe. Pessoal, existe uma lista que é feita sobre quais são os animais, as espécies em extinção no Brasil. E quem faz essa lista e zela também, em alguma medida, por essas espécies é o IBAMA, que é uma autarquia federal. Então, se o crime afeta um animal constante da lista criada pela autarquia federal, a competência será da Justiça Federal. E também se eu tenho um crime que é um crime transnacional que abrange mais de um país, ele também será da JF. Pessoal, saibam, tá? Em regra estadual, tem situações específicas. Cada um desses pontos, se vocês talvez precisarem em algum momento, vou trabalhar com uma demanda que envolva isso, você acha com alguma facilidade na jurisprudência, mas o que está aqui é a maioria dos casos que envolvem crimes federais. A gigante maioria dos crimes será de competência residual da Justiça Estadual. A aplicação da pena. Pessoal, como eu disse, aqui a gente vai entrar em um ponto que é mais direito penal do que ambiental, então eu vou ser bastante objetivo, bastante breve. Nós temos regras específicas de aplicação da pena. Primeiro, a começar pelo tipo de pena. Nós já falamos que pessoa jurídica pratica crime. Pessoa jurídica pode ser presa? Não, é impossível. Portanto, a lei estabelece penas diferentes para a pessoa jurídica, que vai estar sujeita a pena de multa restritiva de direitos e prestação de serviço à comunidade. E a pessoa física? Eu vou aplicar o que eu conheço do Código Penal. Eu tenho privação de liberdade, eu tenho pena de multa e tenho em caráter substitutivo as restritivas de direito, incluída a prestação de serviço à comunidade. Mas notem que para a PJ, essas três formas de pena são independentes, aqui não há um caráter de substituição. As três podem ser aplicadas de maneira independente, sem que uma precise substituir a outra. Então, pessoa física, o que vocês conhecem? O que tem no tipo penal para a pessoa física que pratica crime ambiental? Eu tenho lá a quantidade de pena em meses e anos de privação de liberdade e de multa. E na dosimetria o juiz faz, a juíza, o magistrado faz a adequação, o cálculo dessa pena. Pessoa jurídica pode ser presa? Não pode, é materialmente impossível. Está sujeita a multa, restrição de direitos e prestar serviços à comunidade. Mas, pessoal, em última análise, todas as penas da PJ consistirão em pagar alguma coisa para alguém. Então, quase tudo será transformado no frigir dos ovos em uma prestação pecuniária, em uma multa, em um pagamento feito pela pessoa jurídica. Pessoal, então aqui a gente tem, não vou trabalhar isso com vocês, tá? Porque aqui já é bastante direito penal, mas a gente vai ter regrinhas específicas a par dessas do Código Penal para a pessoa física na Lei de Crimes Ambientais. A pena da pessoa física aqui, a pena da pessoa jurídica aqui. Esse material está disponível para vocês. Quem quiser se divertir, dar uma olhadinha. Aqui eu esquematizei o que está na Lei de Crimes Ambientais. Tá? Dosimetria. Pessoal, saibam que dosimetria eu vou ter regrinhas próprias, regrinhas que vão se somar às do Código Penal. Então, dosimetria da pena. Primeira fase da dosimetria, pena base. Eu tenho, além do artigo 59 do Código Penal, eu tenho aqui o artigo 6º que me dão algumas diretrizes para a fixação da pena base na primeira fase. Ah, vou fazer dosimetria, vou fazer a segunda fase, vou aplicar atenuante, vou aplicar agravante. Eu também tenho regrinhas específicas. Pessoal que vai enveredar para o lado dos concursos, sobretudo concursos que não são tão complexos. Isso aqui cai muito nas provas, tá? A incidência de atenuante e agravante é um dos temas mais cobrados em relação a crimes ambientais. Então, quem for, dê uma olhadinha com mais calma, memorize, mas aqui é tudo muito intuitivo. Agravante também é tudo muito intuitivo. Então eu tenho, além daquelas do Código Penal, atenuantes aqui, agravantes aqui. O que eu tenho de agravante que é contraintuitivo, que é esquisito, que chama atenção, que também cai muito em provas por aí? Praticar o crime em domingo ou feriado ou à noite agrava a pena. Qual que é a lógica da lei? Poxa, domingo, feriado ou à noite não tem fiscalização nenhuma. Então,
Da mesma forma que praticar um crime contra o patrimônio em período noturno, eu posso ter um furto que é qualificado por conta disso, em razão do período de descanso, é algo relevante para a dosimetria, aqui também para crimes ambientais, se eu pratico um crime no domingo, no feriado ou à noite, eu tenho também uma pena agravada. Notem que não tem sábado aqui. A pegadinha clássica das provas é falar que é no dia de sábado. Ah, praticar no sábado agrava a pena. Não. E sábado à noite? Ah, aí agrava, porque aí é à noite de todo modo. Mas domingo, feriado ou à noite é a única coisa que é um pouco que é diferente. As demais situações todas de agravante são bastante intuitivas. E aqui, pessoal, a gente começa a parte de crimes especiais. O material está aqui para vocês, com todos os tipos. Eu acho que esse material eu coloquei todos os tipos penais. Não tem nada de doutrina a respeito deles ou de jurisprudência, é bem eventual. Apenas é o texto da lei com alguns indicativos. E aqui a gente acaba então a parte geral da lei, e a lei faz a parte especial dividindo os tipos de acordo com o bem jurídico tutelado. Então a gente tem crimes contra a fauna, depois tem crimes contra a flora, depois tem poluição e outros crimes, depois tem crime contra o ordenamento urbano e patrimônio artístico. Pichação, por exemplo, é um crime que está aqui. E por fim, pessoal, nós temos crimes contra a administração pública ambiental. Então, vocês no fim do Código Penal certamente estudaram em algum momento os crimes contra a administração pública, certo? Praticados por particulares ou por funcionário público, como diz o Código Penal. Aqui eu tenho crimes específicos contra a administração pública ambiental. Então, fraudar o licenciamento ambiental é um crime específico contra a administração ambiental. Eu tenho algumas situações, as penas mais altas da lei, inclusive, estão lá, que são esses crimes contra a administração pública ambiental. Mas aí eu tenho fauna, como eu disse para vocês, aqui nós temos acho que 60 e pouquinhos slides. Fauna, flora, poluição, ordenamento urbano e patrimônio histórico e artístico e administração pública ambiental. Professor, é muita coisa lá gravada, não consigo acompanhar, eu estou ouvindo você lavando louça, eu estou ouvindo você agora fazendo a prova, tentando achar alguma luz para responder a questão que foi colocada. Pessoal, aqui o que nos interessa, pessoa jurídica responde, sobretudo, tá? Pessoa jurídica responde por crimes ambientais. Pode ser presa? Não, não pode ser presa. Então, deem uma olhada com carinho no que a gente falou no artigo 2º, artigo 3º, dupla imputação em relação aos crimes. O que a gente viu aqui e está disponível para vocês é relevante, mas o ponto central para a disciplina de direito ambiental é a existência de responsabilidade criminal por ilícito ambiental e que a pessoa jurídica responde por esses ilícitos também. É isso, pessoal. Foi um prazer, como sempre, embora de maneira online, nesse finzinho de curso de semestre de vocês. Nem conseguimos nos despedir de maneira adequada, mas se você está aqui também vendo esse vídeo até esse momento, certamente no meio da prova, muito sucesso, de verdade. Foi um prazer enorme acompanhar vocês nesse último ano. Espero que vocês tenham muito êxito naquilo que vocês pretenderem, que vocês sejam muito felizes no que buscarem, que profissionalmente as coisas caminhem da melhor forma para vocês. Vocês com certeza agora têm uma formação. Pessoal, a formação que não vai resolver nada sozinha. Ninguém termina a graduação sabendo tudo. A formação que serve para a gente ter uma base, para a gente ter um início, às vezes, de uma outra caminhada que talvez se inicie. Ou talvez o suficiente para você passar na prova da OAB, pegar sua carteirinha, começar a trabalhar, se desenvolver, se aprimorar e viver da melhor forma. E é isso, contem comigo, nós agora somos colegas, estaremos por aí nos esbarrando em diversos momentos na faculdade, no MPF, em eventos, em outras ocasiões. Contem comigo sempre por que for necessário, vocês têm meu contato. Foi um prazer gigantesco, muito sucesso, sejam felizes, um forte abraço.